Pertencer a um grupo pode ser um grande alívio para nossa mente perturbada. O problema é que muitas pessoas procuram grupos para encontrar a personalidade que lhes faltam e preencher o vazio da sua existência. Isso pode acarretar em diversos problemas, já que se você entra num grupo, você está dentro das leis regentes dentro do mesmo, e isso pode te levar a cometer atos extremos e estar no lugar errado, na hora errada. E é engraçado como a falta de propósito pode levar o ser humano a cometer atos horrendos e principalmente participar de grupos horrendos. É a famosa ideia de que diabo vazio, oficina da mente. Pera, eu acho que não era isso. Soft and Quiet pincela essa ideia e nos dá uma perspectiva muito diferente em relação aos grupos simpatizantes do nazismo. Mulheres preconceituosas, algumas frustradas e outras sem nada na cabeça, se juntam para discutir suas ideias imorais e meios de propagar suas burrice. O problema começa quando, pós essa reunião, elas decidem ir em um mercado para pegar um vinhozinho e outras coisas, quando duas meninas descendentes de asiáticos aparentemente entram na loja. Para prevenir os spoilers, saibam que o que vem a seguir é uma sucessão de exageros e erros que podem perturbar a sua alma inocente por um tempo. Tal filme é dirigido, roteirizado e atuado por uma filha de brasileiro, Beth Araújo. Um grande salve para Beth. Ela demonstra dominar bem todos os conceitos que ela se propôs a fazer no seu filme. Filha de uma mãe chinesa americana e um pai brasileiro, acaba que sua etnia originada dessa mistura pode ser alvo fácil para grupos preconceituosos. Justifica bem a inspiração para o filme. Takes longos sem cortes, com aparência de gravações caseiras, o que dá um ar ainda mais pesado para o filme. Personagens bem estruturados, atuações excepcionais e um desfecho conciso. Uma perspectiva completamente diferente e medonha dos pensamentos nazistas. Quase um POV de nazi. E caso você não saiba, POV nada mais é do que a perspectiva. E isso tem bastante em alguns sites aí, né? POV, tipo a perspectiva da pessoa. Enfim, vamos continuar. Essa abordagem do ponto de vista do lado nazi é a parte mais forte do filme e criativa. Ele não busca criticar ou dar contrapontos. É simplesmente uma história na perspectiva dos vilões, né? Afinal de contas, se você for um nazista e estiver vendo um filme, porra, é um passeio no parque. Mas também tudo que é criativo pode ter seu contraponto. E essa falta de contraponto pode ser um prato cheio para nazi, já que como o filme não dá nenhuma contraproposta às ideias e os discursos ditos ali, às vezes o cara só assiste e fala, porra, mano, é o que essa mulher falou que faz muito sentido e é uma pena que os heróis da nossa nação não tenham vencido. E isso meio que não é um problema. Eu acredito que cada obra deve ser consumida da sua forma, assim como já aconteceu muitas vezes no passado, e o exemplo mais claro disso antigamente era o Taxi Driver, e o de hoje em dia é o Joker. Filmes onde não tem o seu discurso moral, não tem se os personagens fizeram certo ou errado, é simplesmente o filme. E é claro, se você tiver um senso crítico, as ideias, as coisas que as mulheres falam vão parecer óbvias e facilmente questionáveis, mas pra mim é bizarro como a raça mais pura é desprovida de qualquer senso lógico e crítica autopessoal e principalmente, né, o que se vê na tela. Mesmo com tudo isso, vale a pena ressaltar alguns pontos, como os personagens. Alguns personagens são mais relevantes que os outros, mas todos têm as suas características que justificam seus papéis, como a mais velha, que só se preocupa com seus filhos, quer sair da confusão para não abandonar eles, ou a Marjorie, que nem simpatiza tanto com as ideias do grupo, mas queria desabafar sobre sua colega de trabalho que foi promovida e, nas palavras dela, né, pela cota. Um recalquezinho de leve por não ter conseguido ultrapassar a sua amiga de cor. E aqui a gente já entra num aspecto muito interessante que merece ser discutido, que são as cotas. Muita gente é contra a ideia de cotas e muita gente nem entende o porquê ela surgiu, né? E é óbvio, é bem resumido dizendo que com a abolição da escravidão, as pessoas estavam livres finalmente para viver a sua vida, mas elas não receberam nenhum benefício pelo tempo de casa, né? Trabalhando pro senhorzinho. O que isso gera? E gera brancos com muita estrutura, porque os negros trabalharam para gerar riqueza para os brancos, e negros que após a abolição não tiveram direitos e
porra nenhuma, nem terras, nem casas, nem merda. E aí, o que acontecia? Os negros falavam, caralho, não tenho nada pra fazer, não tenho como ganhar minha vida, então vou voltar a trabalhar pro senhorzinho. E as cotas vieram pra corrigir essa discrepância do tempo. Se ela funciona ou se não funciona, não sabemos. A questão é que existe sim a dívida histórica, que muita gente fala sobre, fala que essa porra não existe, que o bagulho é mérito, mas a questão principal é, você acha mesmo que o que aconteceu no passado não interfere no futuro? Se eu te arrebentasse, te enchesse de soco, roubasse sua casa por 50 anos seguidos e depois te largasse no mundo pra você conquistar a sua fortuna, isso não teria te prejudicado a ser mais rico que eu ou parelho a eu agora? Então, nossos antepassados usaram o seu esforço para conquistar as coisas do homem branco e agora as cotas servem apenas para nivelar o jogo, nem é passar por cima, né? E isso realmente vai de educação, vai entre diversas outras coisas, que é um discurso muito extenso e não sou eu que vou te ensinar. Se você quer saber, vai estudar. Eu não sou seu professor, nem te devo satisfação de nada. Enfim, não só a Marjorie é a cabeça vazia do rolê, mas temos a Melanie Martinez nazi gostosa, que só queria fazer parte de alguma coisa e acaba entrando e se dedicando ao grupo para ganhar certa notoriedade. Mulher explosiva e matura que tem as piores decisões e com certeza é a mais fria, simplesmente brutal. Chega a ser desumano suas atitudes e essa é a parte mais interessante, ironicamente. Ela é a pior em suas atitudes, tem as piores ideias para arrumar a situação e pode nem ser simpatizante assídua das ideias nazistas, mas ela só curte o circo pegando fogo e fazer parte de alguma coisa. É interpretado pela Olivia Luccardi. A moça dá um espetáculo no seu papel e me fez querer ver outras coisas dela, né? Só que fora do papel nazista, repulsiva e bizonha, mulher que toma decisões absurdas, caralho. E aqui a gente já entra em outros pontos super relevantes. Essa Olivia Luccardi, né, a mulher que interpreta a Melanie Martinez gostosa, a gente tem uma perspectiva muito interessante no sentido de pessoas que frequentam certos tipos de grupo. Nem toda pessoa que vai entrar num grupo, ela é dedicada às ideias e compactua com as ideias. Às vezes ela só não tem nada melhor para fazer e estar com outras pessoas é muito legal. E no caso da Melanie Martinez nazi gostosa, é exatamente esse. Ela nem aparenta exatamente ser a detentora dos meios nazistas, ela nem parece entender essa ideia, mas ela só tem muito ódio para gastar e no final de contas impressionar é o que vale. Inclusive ela já esteve na cadeia no passado e ela disse que teve contato com pessoas nazi, então meio que a cabeça dela era um oco e ela achou uma chance de se desenvolver de alguma forma em algum lugar. E nesse sentido pode ser até interessante saber de que a maioria das pessoas que pertencem a certos grupos, elas nem estão de fato tão engajadas nas ideias, mas elas só não querem estar sozinhas ou já tem um conhecido que simpatiza e se simpatizasse junto iria fortalecer uma amizade. E aí a gente vê o poder de uma mente vazia, de uma mente sem personalidade, que aí, né, qualquer pessoa pode agir e manipular da forma que quiser. Inclusive é um dos pilares do fascismo, né? É você pegar uma cabecinha que não questiona, uma cabecinha que não entende, e aí você cria um vilão imaginário e aí ó, tá lá, é nós, tão aí. E o que o nazismo faz? Exatamente isso. No caso, nazismo, neonazi, skinhead, blá blá blá, tudo que é fechado. Lembrando, falei skinhead, mas skinhead não é sinônimo de preconceito, apesar de parecer e apesar de muitas pessoas usarem tal alcunha, não foi assim que ele surgiu. Enfim, uma outra discussão extremamente longa. Foda-se. E também tem o caso da Marjorie, né? Ela não entrou com a mente fechada. Diversas vezes no filme ela é contrária às ideias propostas, ela acha um absurdo a mulher fazer uma saudação nazista, mas ela já tava ali, né? Ela gostava de poder falar da amiga dela, que passou ela no trabalho e ficou por lá mesmo e tomou no cu. Enfim, o mais importante é que se você se sente sozinho e acha uma oportunidade para entrar em um grupo, você não deve abraçar qualquer merda. Se você se sente frustrado e quer desabafar sobre um tipo de gente específico e você fala, nossa, esse tipo de gente dessa corzinha assim só faz merda, o seu pensamento tá contrário, tá? Não é porque uma abelha te picou que todas as abelhas são filhas da puta, não é porque um cavalo te deu um coice que todos os cavalos
cavalos do mundo merecem morrer, com exceção dos pernilongos. Sim, os pernilongos são filhos da puta e não justificam a sua existência. E todo esse papo sobre grupo relembra de que atualmente a gente tem muitas pessoas entrando em grupos simplesmente porque elas não têm o que fazer. E é bom, é gostoso participar de grupos, cara. É muito legal você pertencer a alguma coisa e você reduzir a sua existência a um papel a ser seguido. Isso torna as coisas muito mais fáceis. E, óbvio, eu não sou digno de julgar essas pessoas, né? Cada um lida com a sua própria existência da forma que bem acha. E eu dizer que eu sei o que você deve fazer, o que é certo e o que é errado, também seria loucura da minha parte. Então as pessoas que se renderam ao nazismo, apesar de ser uma ideia extremamente extremista, acredito que seja parte do ser humano querer fazer parte de algo. Então se você quer fazer parte de algo, escolha algo mais saudável, pelo menos, né? Tem um senso crítico de que, porra, vai fazer alpinismo, vai esquiar, vai andar de skate, vai ser do grupo dos maconheiros. Esse grupo aí só tem gente boa, mas o grupo do nazismo é meio pesado, sabe? É um bagulho que tem muita gente que diz fogo no racista, nunca vi um racista pegando fogo, mas qualquer dia você pode levar uma paulada na cabeça, né? Então se você não é compactuante de tal ideia, é melhor você seguir o caminho do bem. Diga não à violência. De qualquer forma, voltando aos personagens, a última personagem que merece ser mencionada é a Emily, a personagem principal, né? Narcisista que acredita que toda mulher tem que ter um homem e que de longe é a mais repulsiva do filme, mesmo sendo a mais inocente, patizinha e mimada. Vem de uma família que não é simpatizada com as ideias nazistas, o que demonstra que nem sempre toda ideia merda é herdada de família. Quer ser a líder, mas não tem o conhecimento nem a garra pra ordenar um grupo. Quer ser a empoderada, mas não consegue resolver os próprios problemas sem seu marido, que por sinal é o cara mais beta que tem nesse filme. Ele se ajoelha perante a mulher dele quando ela lança o discurso de você não vai defender a minha honra. Então basicamente ela chantageia ele dizendo que ele não é homem e não defende a honra dela. E isso levanta uma discussão legal sobre o posicionamento nosso em relação à honra. No final das contas, que porra é honra? O que você ganha defendendo essa merda? E basicamente, né, Vagabond, o maior mangá que já existiu, representou isso muito bem. Você tem seu ego, você tem sua honra, você quer defender tudo, você quer defender a honra da sua mulher, e essa bosta nem existe. E de fato, né, eu vou trabalhar melhor sobre masculinidade num vídeo à frente, quando eu for falar de Speak No Evil, mas hoje a gente vai fazer uma proposta diferente, que é não defender a honra. Afinal de contas, quando você se propõe a defender a sua honra, você se coloca em perigo, sabe? Então, se um cara xingou a sua avó ou a sua mulher e você se propõe a entrar numa briga no meio de uma festa pra defender a honra de todo mundo, e você vai lá igual Apollo Creed, e aí ele tá em 5 caras e te amassa igual um pedaço de bosta e abusa da sua mulher e goza na cara dela, enfim, e agora, cara? Foi defender a honra invisível e piorou tudo, saiu fudido pra caralho, traumatizou a mulher levou um murro na cara, foi abusada de diversas formas. No final das contas, eu acredito fielmente de que a nossa prioridade deve ser sempre se esquivar de problema, né? Você sempre tem que estar apto a se defender, a agir diante de um problema, a proteger as pessoas que você ama, mas às vezes proteger a pessoa que você ama significa simplesmente ir embora. No caso desse cara, ele meio que faz isso, né? Chega um momento que, durante o problema, que eu não vou citar porque é spoiler, ele simplesmente fala fuck this shit, I'm out, bro, e mete o pé, pau no cu da mulher dele e vai se fuder. E ele fez certo, sim. Ele só não fez mais certo por não, né, pedir a polícia pra chegar no local, mas se você ver o filme você vai saber do que eu tô falando. E principalmente a gente tem a cultura Sigma atualmente, e ela é forte e ela faz sentido e ela pode sim ser enraizada, aplicada de diversas formas positivas na sua vida. Mas a questão principal é que todos os vídeos de linchamento, de pessoas morrendo com chute na cabeça, não estão no Instagram para te motivar, e principalmente não estão lá porque são brutais e são banidos em excesso. Então, para todo cara corajoso, para toda uma pessoa que defendeu a honra da sua namorada,
pode ter outros 15 que foram baleados, levaram um chute na cabeça, tiveram a namorada abusada, foram nocauteados. Então tome boas decisões. O silêncio é a melhor resposta pra quem não te escuta, cara. Não seja um animal do caralho. Não bote tudo pra jogo pra defender um bagulho invisível que vem de dentro, ok? No final, a lição mais valiosa desse filme é que você não sabe o que as pessoas são capazes de fazer. Você nunca conhece o vizinho do lado. E mesmo que você ache que conheça, a vida é uma caixa de surpresas. E aí entra a lição budista mais preciosa possível. Não faça nada e não acontecerá nada. Não exista, não haja, não faça nada que possa causar um problema maior, porque isso pode foder tudo. E o filme, de fato, ele trabalha as ideias nazistas, das mulheres nazistas e tudo mais, mas o filme não critica as ideias das mulheres nazistas. A maior crítica que a gente pode tirar daquilo é que as meninas asiáticas poderiam ter ido embora no primeiro sinal de serem coagidas, sabe? Até porque elas estavam em minoria, elas sabiam que o grupo estava unido e elas não tinham que provar nada pra ninguém. O ego não é real. E se o ego não é real, se a honra não nos afeta, no final das contas, quanto vale a nossa honra? Quanto vale o nosso ego? Você tá disposto mesmo a quase entregar tudo por algo que nem existe?